Já estamos ao vivo, boa noite. Bem, vocês já sabem, eu sou Ruana Labres, bem-vindos ao meu Instagram. E não se esqueçam, lá no YouTube eu também tenho uma página, Minha Mãe Tem Alzheimer. Lá eu falo de demências e converso com vários profissionais da área da saúde. Hoje a gente vai receber um terapeuta ocupacional aqui no Instagram, o Igor, que daqui a pouquinho ele vai começar a entrar. Enquanto isso, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos e vamos para a live já já, tá ok? Eu estou cumprimentando aqui as pessoas. Lara Vidal, F. Clebron James, desculpa se eu falar errado. Yaya Anda, Dr. Clayton, seja bem-vindo também. E o que um terapeuta ocupacional faz? E hoje a gente vai falar justamente dos benefícios no tratamento com idosos. Existe a equipe multidisciplinar, vocês sabem disso. E nós estamos brigando para que o dentista também entre nessa equipe multidisciplinar e que atue também nos hospitais, não é, Dr. Clayton? Pois é, porque a gente precisa de que as pessoas sejam vistas como um todo e que cada profissional atue na sua área. Rosa do Deserto entrou também, seja bem-vinda. Pessoal chegando, isso é muito bom. Perfeito, ele está me respondendo aqui. O que é uma equipe multidisciplinar? Gente, a gente fala de uma equipe e pensa logo só no médico. Você precisa de uma fono, de uma nutricionista, de um terapeuta, no caso, né, que a gente fala. A gente precisa de um dentista, de um psiquiatra talvez, de um neuro, a gente precisa de uma enfermeira, a gente precisa de um monte de profissionais que, ao decorrer do avançar de uma demência como o Alzheimer, a gente vai percebendo sintomas e agravamentos do corpo daquele serzinho tão amado. Então a gente está falando de quê? De uma nova nutrição, de uma avaliação de uma fono, de um tratamento geriátrico ou neuro com as medicações específicas. A gente está falando de uma fisioterapia, a gente está falando de um dentista, porque também causa problemas. A gente está falando de uma série de profissionais e entre eles o terapeuta ocupacional, que vai avaliar dentro de casa atividades que ele poderá executar no dia a dia. E por que não um especialista em gerontologia, que vai observar o seu lar com um olhar diferente, vai ver os perigos onde você não vê, para acertar a sua casa, acertar o conviver dentro de casa. E avaliar se aquela pessoa precisa ou não de um acompanhamento mais próximo dessa equipe multidisciplinar. Regina Machado, seja bem-vinda também, estou cumprimentando a Alana aqui. Como assim? Bem, simples. A doença chega, e geralmente chega com alguma lucidez ainda. Gabi, bem-vinda. E ao chegar o Alzheimer em casa, você vai aprendendo no dia a dia que existem perigos dentro de casa, como lidar com uma criança. Você tem que tirar os objetos pontudos, esconder facas, aqueles produtos líquidos que ficam ali na cozinha, debaixo da pia, detergentes, né? Água, cloro, sanitária, ou o nome que vocês queiram dar, dentro do banheiro, shampoos, sabonete líquido, entre eles, botar barra de segurança, tapetes,
e vai adequando essa casa a essa criança. Não é diferente com o idoso. Não é diferente, tá? Por quê? Porque com o decorrer do avançar, do caminhar, do envelhecimento e da doença, os perigos se tornam iminentes para esse serzinho que nós cuidamos com tanto amor e carinho. Eu estou conversando com vocês. Oi, tudo bem? Gui Marais, a Mauri, Fabiola Peixoto, tudo bem? Enquanto o nosso convidado, o Igor, não chega. Nossa live está marcada agora às 19 horas e é importante a gente estar frisando sempre que o maior risco de queda entre os idosos é aqui em casa. Jamile chegou também. Seja bem-vinda. O maior risco de quedas é aqui. De Gomes, minha querida, do grupo Amigos no Alzheimer no WhatsApp, seja bem-vinda. Por que isso? Acidentes acontecem, nada é previsível, nada é de propósito. A pessoa levanta, ela esquece, ela olha, ela vai buscar e ela não vê e pumba, caiu, tropeçou num tapete, tropeçou num brinquedo do netinho, não é verdade? Acontece um monte de coisa. E fraturas como um fêmur, principalmente no banho, quadril, braços, bater com a cabeça. Minha mãe caiu tantas vezes, bateu tantas vezes com a cabeça, que eu virei sócia do hospital. Eu já entrava naquele hospital, os médicos já conheciam, o que houve, dona Poli, não sei o que, de novo por aqui. Pois é. Boa noite. E chega uma hora que eu já não sabia mais, eu levo para aquele mesmo hospital ou não, porque é aquela desconfiança, né? Você não está cuidando direito. Não, gente, a gente não pode piscar. Quem cuida de alguém com Alzheimer sabe muito bem disso, a gente não consegue piscar. E minha mãe sempre foi muito levada. E eu tenho saudade dessa levadeza dela. Aquela espanhada era braba, hein? Pensa não. Eu estou aguardando o Igor chegar, ele é o nosso convidado de hoje, o terapeuta ocupacional. Vocês devem ter visto a divulgação aqui no Insta, lá no YouTube, ele também divulgou. E estamos aguardando o momento dele entrar aqui na live. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês sobre os perigos dentro de casa de quedas. E uma dica importante que eu não me canso de falar: portas trancadas, janelas com grades ou com telas, porque eles fogem. Tudo bem, Elizabeth Bezerra? Sempre presente, muito obrigada. Quer dizer, portas trancadas. Aqui em casa a gente tem trincos, além da porta de chave, trinco lá em cima. E aí? Pois é, o bom do Alzheimer chegou, seja bem-vinda também. A renda extra entrou também, seja bem-vindo. Estou cumprimentando cada um de vocês enquanto eu aguardo o nosso amigo, nosso convidado entrar na live. Deixa eu ver se ele por acaso já está aí, eu não vi. Não, ainda não. Isso. Eles fogem. Tudo bem, minha querida Rosilene Evangelista, nossa ADM do grupo Amigos no Alzheimer no WhatsApp. Somos mais de 200 membros, trocando informações, trocando ideias e batendo um papinho gostoso. Todo dia, sempre tem alguém com alguma informação importante, alguma pergunta, alguma curiosidade. E a gente vai seguindo o dia a dia. Boa noite. Ai, céus. Grades, telas, chaves nas portas ou trincas especiais, retirada de tudo aquilo que a gente olha e vê que pode ser um perigo. Imagine uma criança engatinhando
e botando as coisas na boca? Pois é, vamos evitar isso também com nossos idosos. Tire tapetes. Aquela história de que, não, se a gente botar uma fitinha aqui, não, ele vai levantar em algum momento. Quando você passa uma vassoura ou tropeça a primeira vez, aquela fita com o tempo, ela perde a aderência e pode provocar. Aqui em casa tinha tapete, minha mãe amava tapete, eu tirei todos. Principalmente do banheiro, gente. Aquele tapetinho, quando você sai do box para secar o pé, é um perigo. Cadeira higiênica, barra de segurança, tire a tranca do banheiro. Não deixe chave no banheiro. Tire a tranca. Fecha, coloca massa, faz qualquer negócio. Não deixa. Naldo chegou, tô vendo aqui. Vamos ver se eu consigo falar com o nosso convidado. Não sei porquê, ele ainda não chegou. Ele foi, se eu consigo aqui, Anderson. Reconectando, desculpem, deu uma falha aqui. Reconectando. Bem, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade, enquanto nós estamos aguardando o Igor chegar, o Igor Daniel, vocês fiquem à vontade, tá? Eu cuidei da minha mãe durante 9 anos, com Alzheimer, vocês sabem disso. Conhecem ela como a Vovó Polly. Lá no YouTube, no nosso canal Minha Mãe Tem Alzheimer, tem vários vídeos dela no início. Tem um que já tem 77 mil visualizações, é o mais polêmico de todos. Eu fiz aquele vídeo na época que minha mãe estava numa crise do entardecer e eu precisava conversar com o médico para justamente mostrar para ele que a medicação precisava ser ajustada. Estava muito difícil. E o que acontece? Ele deu um vídeo que as pessoas olham com um olhar doce, porque percebem o que eu estou conversando com ela. Ela está preocupada com conta de luz, com aluguel de imóvel, aquela coisa toda, da casa que era dela, né? Vocês sabem que a casa dela era aqui, mas na cabecinha dela, a casa dela era em outro lugar. E que estava alugada. Uma vez estava em obra, uma vez estava alugada, outra vez estava detetizando. Eu sempre dava desculpas, né? E outras pessoas olhavam aquele vídeo com um olhar mais crítico, tipo, você não deveria bater de frente, apesar que eu não estava. Mas é uma época que você para pensar, meu Deus do céu, se eu soubesse o que eu sei hoje naquela época, eu teria feito algumas coisas sim diferentes. Mas passaria por tudo novamente. Porque foi um prazer poder retribuir tanto carinho, tanto amor que ela me deu durante tantos e tantos anos da minha vida e continuou me dando mesmo doente. E eu aprendi o que eu sei com ela. E isso é importante, tá? Esse aprendizado. Não bater nunca de frente, entrar na fantasia. Não quer ir tomar banho agora? Passa 5, 10 minutos, ela vai depois. Não insista, você tem que ir porque você está sujo, mas eu já tomei banho, eu já comi, eu já fiz isso. Não, tudo bem, sem problema nenhum. Calor, né? Eu acho que vou tomar uma ducha, se não quer aproveitar, não. E vai levando com calma, com paciência. A gente aprende assim, com o convívio, com a troca e com os próprios erros. A gente só erra quem tenta fazer. Quem nunca faz nada, não tem como. Eric Santos, Viviane Elisa, sejam bem-vindos também. Nós estamos aguardando o Igor Daniel, nosso terapeuta ocupacional, nosso convidado do dia. E como foi para mim aceitar o diagnóstico, Rosilene? Não foi fácil não, tá? Meu mundo caiu naquele momento.
caiu. E eu levei mais de um ano para aceitar o diagnóstico. Porque o Alzheimer assusta, e ele me assustou. Porque eu tinha na minha cabeça que o Alzheimer seria: minha mãe vai esquecer de mim, ano que vem não vai lembrar mais de mim, ela vai morrer acamada, ela vai isso e aquilo outro. E não é assim. Isso leva anos e anos. Você precisa estar reaprendendo tudo. Geriátrica Canábica chegou, sejam bem-vindos. Eu agradeço a presença, agradeço a paciência de eu estar aqui com vocês, falando de um tema que vocês já devem estar até cansados de ouvir, mas que são importantes algumas informações para vocês. Por quê? Porque se a minha experiência não servir para nada, se a sua experiência não servir para nada, o que a gente está fazendo aqui? Não é verdade? Já tenho o quê? Quantos minutos que a gente está aqui aguardando? 15 minutos, deve ter acontecido alguma coisa com o nosso convidado. Eu vou esperar mais 5 minutos conversando com vocês. Se por acaso ele não aparecer, eu vou tentar contactá-lo, ver o que aconteceu. E conforme for, eu volto daqui a pouquinho com a live prometida. Se não, eu tento remarcar. Em época de pandemia, em época de Covid, tudo pode acontecer, não é verdade? Mas a live foi confirmada e ele pode estar sem internet, pode estar sem algum sinal, vamos dizer assim. E eu espero que vocês nos desculpem por esse atraso, tá ok? É bom ficar aqui com vocês. É bom estar aqui com vocês. Alguém teria mais alguma pergunta? Viviane, quando recebi o diagnóstico da minha mãe, veio um turbilhão de pensamentos ruins. Após um ano, estou começando a aceitar, buscando sempre informações e respeito da doença. Isso mesmo, Viviane, aconteceu isso também. Eu levei um ano para aceitar. Porque eu achava que aquilo não podia ser Alzheimer. Minha mãe estava tão bem. Como? Ele acabou de mandar um aviso aqui, o Igor. Problemas na net, mas agora voltou. Daqui a pouco ele já está entrando, tá? Vamos aguardar mais um pouquinho. Foi o que a gente imagina, sinal é fogo. E aí, Viviane, o que aconteceu? Quando a ficha caiu, eu fui atrás disso que você está falando. Informações. Informações é importante. A gente precisa saber o que está acontecendo para saber o nosso próximo passo. Eu não sabia naquela época que eu ia precisar de uma fono. Eu não sabia que eu ia precisar manter. Pois é. Viviane está dizendo que Igor é terapeuta da mãe dela e posso dizer que esse acompanhamento é muito importante para a qualidade de vida deles. Isso mesmo, Viviane. É aquilo que eu estava falando no início, uma equipe multidisciplinar. Chegou o Alzheimer? Ok. A gente vai fazendo exercícios com a cognição, a gente vai tendo paciência, vamos aprendendo os sintomas de agressividade. A gente vai aprendendo a lidar com o dia a dia do que eu quero ir para casa e etc. Mas, acima de tudo, reabilitar Alzheimer entrou, seja bem-vindo. E acima de tudo, tá? Nos prepararmos com conhecimento, porque nós nos tornamos fisioterapeutas, nutricionistas, nós nos tornamos um pouquinho de cada um desses profissionais, porque nem sempre a gente consegue trazê-los para dentro de nossa casa. E a gente aprende a desenvolver e a ver sinais. Infecções repetitivas vão acontecer no final do Alzheimer. Isso já é um sinal importante para a gente observar, ok? Ele está escrevendo aqui que eu estou recebendo mensagem,
que a net está voltando, a internet lá, que ele daqui a pouco está entrando. Vamos ver aqui se tem mais alguma informação. Entrou, conseguiu. Eu vou mandar o convite para ele. Mandei o convite. Vamos ver? Chegou, chegou. E aí, tudo bem? Tá sem som. Vê se tem aí para... Eu não tô te ouvindo. Simone, boa noite. Rosilene dando boa noite para o Igor. Simone dizendo que travou. Não, ele saiu. Ele foi buscar o fone. Não travou, não. Pronto, ele voltou. Melhora? Vamos ver. Agora sim, agora estou te ouvindo. Vale a pena aguardar, né, Rosilene? Tá vendo? Estou aqui dizendo que vale a pena. Dei uma carreirinha aqui porque o fone estava longe de mim. Gente, boa noite. Desculpe o atraso. Gente, a internet aqui caiu justamente na hora. Mas é uma satisfação aqui a gente estar conversando sobre a saúde do idoso, sobre as questões voltadas ao idoso ser cada vez mais engajado na sua própria vida, que é importante, né? Uhum. E eu agradeço, viu, Ruana, mais uma vez, esse convite, porque é sempre muito bom a gente estar levando informação, porque informação é saúde, né? Verdade. Estava justamente falando da importância de uma equipe multidisciplinar, a importância do trabalho de cada profissional em cada etapa da vida, ou aqueles que são direto desde o início até o final. A Fono Cristiane acabou de entrar. A Rosilene está dizendo que é sua fã, tá? Um abraço. Um abraço para todos que estão entrando. Agradeço por terem tido um pouquinho de paciência, de ficar me ouvindo, eu falando, porque eu imaginei que você estava sem sinal, porque eu via que você, hoje de manhã, compartilhou nossa live, eu mandei uma mensagem no Zap, você não tinha visualizado ainda. Eu imaginei que era isso. Mas são coisas que acontecem. Mas não estava... Estava chegando, mas não estava tendo acesso, né? Mas faz parte, né, da nossa vida. Tá certo. Bem, então, para quem ainda não te conhece, porque na outra vez você falou, foi lá no YouTube. Isso. E essa live de hoje aqui no Instagram, eu vou colocar no YouTube amanhã de manhã. Uhum. Tá? Para quem não tem Instagram, nem todo mundo gosta de usar, apesar que eu acho ele melhor do que outras redes sociais. Ele está evoluindo bem o Instagram, isso é importante, mas vou colocar lá no YouTube para que as pessoas que não têm condições de assistir por aqui, assistam por lá também. E eu estava explicando as necessidades da atenção, do acompanhamento, do dentista no hospital e também nessa equipe multidisciplinar, não só da fono, da nutri, da fisioterapeuta, do geriatra, do neuro, da psicólogo, por que não, né? Sim. E do terapeuta ocupacional. O que o terapeuta ocupacional faz nessa equipe? É importante a gente, deixa eu primeiro me apresentar, sou terapeuta ocupacional e há mais de 10 anos trabalho com idosos, sou especialista em gerontologia e neuropsicologia, né? E é importante dizer que a nossa vida é cheia de tarefas e ocupações. Tudo que nós fazemos desemboca numa ocupação. Aqui nós estamos
compartilhando conhecimento, nós estamos desenvolvendo uma ocupação. Quem está nos escutando também está desenvolvendo uma ocupação, né? Está aprendendo, está atento e tudo mais. O idoso, por sua vez, ele progressivamente, às vezes por se aposentar, às vezes por uma doença, ele vai deixando de se engajar nas atividades da sua vida. E com isso vai deixando de manter suas funções físicas, cognitivas, sociais, emocionais, que são partes integrantes do processo, daquela atividade em si, né? E o terapeuta ocupacional, ele vem como um profissional que faz, e eu gosto muito de resumir assim, ele faz trazer o idoso de volta para a sua própria vida. Que ele não terceirize a sua vida para o outro. O cuidado do outro é importante, o auxílio do outro é importante, mas a participação do idoso é fundamental na sua própria vida, naquilo que ele consegue desempenhar, naquilo que ele consegue colaborar no processo, né? Então, o terapeuta ocupacional, em várias frentes, cognitiva, física, social, emocional, ele contribui para que esse idoso mantenha suas faculdades no processo do cotidiano, nas atividades do cotidiano, né? Então, você vai ter terapeuta ocupacional que trabalha muito com a parte cognitiva, outros que trabalham com a dimensão física, mas todas elas voltadas para a atividade. Atividade de vida diária, que são coisas muito relacionadas à dimensão pessoal, vestuário, alimentação, a locomoção, todas elas são fundamentais para o cotidiano da pessoa. Então, a gente desemboca, todo nosso fazer, nosso trabalho desemboca para que esse idoso tenha um pouco mais de autonomia e um pouco mais de independência no seu cotidiano. Correto. Como um profissional da gerontologia, né? Quer dizer, as atividades diárias e as atividades, instrumentos, né, do dia a dia, ele começa a perder primeiro as etapas mais difíceis, né? Isso. De operar um caixa eletrônico, de dar um troco, de manipular alguma coisa mais específica. E do dia a dia, que é o banho, trocar de lugar, sair da cama com uma cadeira, fazer uma caminhada até o banheiro, se despir para tomar banho, levar o próprio alimento à boca com algum auxílio ou nenhum. Tudo isso você age como terapeuta ocupacional, desenvolvendo e estimulando essas atividades que eles começam a perder, não só com o envelhecimento, todos nós vamos envelhecer um dia, assim eu espero, que a gente consiga chegar lá, de fato, mas com a demência o processo é mais rápido, essa perda é mais rápida, com certeza. A gente brinca um pouquinho dizendo que na demência, quando você começa a ter dificuldade de manusear e administrar finanças, ou esquecer, ou administrar uma cozinha, esquecer uma panela no fogão, porque foi fazer outra demanda, a gente começa a ligar o sinal de alerta com relação a um processo demencial em curso, porque é uma coisa um pouco mais elaborada, que a gente chama atividades instrumentais de vida diária, são atividades um pouco mais que utilizam mais recursos cognitivos para você gerenciar. Você gerenciar suas contas de casa são um desafio, né? Porque existe uma série de contas com série de datas, com valores diferentes. Então quando você percebe que o idoso começa a ter uma dificuldade ali, você, opa, sinal de alerta. Será que começa um curso de um processo demencial? E foi um dos primeiros sintomas que eu percebi da minha mãe no manuseio com valores. As contas, quem pagava sempre foi meu pai ou eu depois, né, com a partida dele. Mas ela recebia a aposentadoria dela, que eu entregava na sua integridade, na mão dela. Ela não conseguia usar o cartão de banco, ela esquecia a senha, ela tinha dificuldade de entender para que aquilo servia, que é o dinheiro de plástico. Não era uma coisa muito usual na época dela. E valores, nota de R$5 confundia com de 50, de R$2 confundia com outras notas.
Ela pagava, não esperava o troco, e aí as pessoas acabam até, algumas sendo honestas, outras nem tanto, com esse idoso que está confuso com valores. Mas foi um dos primeiros sintomas que eu percebi que tinha alguma coisa errada. E no manuseio da cozinha, porque você tem que fazer o quê? A lista de compras, ir fazer essas compras, usando o dinheiro corretamente, fazer produzir esse alimento, descascando o alimento, botando, limpando, botando de molho, fazendo cozimento e gerando o produto final. Então, colocar açúcar na salada ou no feijão, ou temperar com outro produto, com detergente, né, a salada, ou fazer essas pequenas trocas, gente, acorda. Tem alguma coisa muito errada e está na hora de vocês... deixa eu te ajudar na cozinha. Uhum. Não, deixa eu te ajudar, hoje eu estou com vontade de cozinhar e ficar de olho. Não tirá-la de imediato, observar para poder falar isso para o médico. Isso aí é muito importante, são os primeiros. Assim, as pessoas às vezes confundem, é muito comum a gente pegar isso. Não, mas mamãe lembra tudo o que aconteceu no meu casamento, quando os meus primeiros filhos nasceram. Isso é passado, isso aí não vai ter dano agora. Ela vai ter dano de gerenciar coisas que estão acontecendo naquele momento. Você está me dando aí um leque de informações, por exemplo, vamos fazer um recorte com relação à refeição, ela tem que gerenciar e tem que lembrar e fazer uma estratégia mínima para conseguir executar o cozimento, todos aqueles ingredientes e todos aqueles pratos que ela tem que fazer naquele período. Então, sim, esse gerenciamento, esse planejamento, esse pensamento abstrato começa a dar um dano, e aí ela não tem mais divisões, né? O que é a salada, o que é o feijão, o que é o suco, passa a ser uma coisa só, né? E por isso aí a mistura, né? Do açúcar, até do detergente, né? E às vezes é muito comum as pessoas confundirem isso, em vez de sinal de demência, sinal de doença psiquiátrica, né? A mamãe está ficando doida, né? A mamãe não está conseguindo, não é de fato isso, né? Há um dano de planejamento aí que precisa ser levado para o clínico, né? Para o geriatra. Você me fez lembrar uma pessoa muito querida, próxima a mim, que a mãe, excelente cozinheira, sabe? Aquele domingo, família, né? Os filhos, as noras, os genros e os netos, mesa de 15, 20 pessoas, principalmente em festas. Poxa, mãe, o que está vendo? Está perdendo a mão, errou no sal, passou do ponto. Você cozinha tão bem, mãe, tá ficando doida? Você me fez lembrar isso. E naquela época, ninguém estava percebendo que isso já era um sinal de Alzheimer. No caso dela, foi Alzheimer. Né? E que era o oba-oba, tudo mais, errou aqui, passou do frango, mas você temperou isso, quer dizer, e na hora de lavar a louça, todo mundo levantava para ajudar, né? Eu gostaria de ter uma família assim, quem sabe um dia, bem grande, porque eu, filha única, cuidando só da minha mãe, era eu e ela e o meu filho, né? Que está passando aí. A Rosilene está dizendo que o vídeo está pausando. Isso deve ser sinal da internet, tá, Rosilene? Porque aqui está tranquilo. Eu estou conversando bem com ele. Estou vendo tranquilo. De repente é da sua área. Dá uma olhada por aí. Está entrando bastante gente. Eu agradeço a presença. O Martin, Mário, Jorge Williams, Janis, Vanessa, Rebeca, Cris, Cuidador por Amor, entrou também. Memesdo, dia a dia, mesmo do dia a dia, tá? Deve ser isso. Vitória, Flávia, e um monte de gente. Caivânia. Viviane, um abraço, Viviane.
de Almeida, e vai. Juliano, geriatra, está aqui também. Doutor Muito Juliano, um abraço, doutor, meu amigo. É isso, tá? E aí, quando isso acontece, você percebe isso, esse tipo de atividade, como é que funciona com o terapeuta? Olha só, o Igor, está acontecendo isso, minha mãe já não consegue fazer algumas atividades simples, como trocar, tirar a própria roupa, ou fazer o seu próprio banho, ou então manusear, ela perdeu o interesse e não consegue mais manusear nem o próprio alimento. Como é que você entra nessa situação? Vou brincar um pouquinho com quem está nos assistindo, que como é que a gente toma uma sopa quente? A gente começa pelas beiradas, que está um pouquinho mais frio, não está frio, morninho, até a gente chegar no centro. O objetivo final vamos supor, uma atividade de vestuário é que a gente proporcione para o paciente a maior nível de independência possível naquela atividade. E eu primeiro preciso saber qual é a dificuldade no processo. Se é uma dificuldade cognitiva, é uma dificuldade motora, é uma dificuldade visomotora, de percepção, de profundidade e tudo mais. Eu preciso perceber quais são as áreas que estão afetadas para que ele consiga fazer isso. Depois que eu percebo, eu vou trabalhando área por área, ou seja, sopa quente, vou pelas beiradas, e aí eu vou linkando as áreas que vão ficando um pouquinho mais estáveis, ou estão me dando uma resposta suficiente para ele desenvolver aquela tarefa. Então eu vou linkando essas áreas até eu chegar ao centro da sopa, que é a atividade em si, né? Eu queria contar um relato que me chamou muita atenção ao longo desse tempo, atendendo idosos. Um senhor de seus 72 anos, que tem uma sequela de AVC e tem uma hemiplegia considerável. E o que ele queria, ele sempre foi muito autônomo, militar, e ele queria era que desenvolvesse tudo sozinho. Então, muita coisa ele também, por força de vontade, ele começou a criar estratégias para conseguir. Mas uma das coisas que ele queria, que era mais fino, mais preciso, era se alimentar só, sem precisar de auxílio nem para pôr na mesa. E um dia nós fizemos exatamente isso. Havia uma dificuldade de percepção de profundidade, havia uma dificuldade, claro, uma dificuldade neuromotora, havia tudo isso envolvido. E um dia, quando a gente linkou tudo, quando a gente viu que ele conseguia trazer a mão à boca com muita dificuldade, a mão plégica, que já tinha um certo movimento, já tinha deixado de ser plégica, já estava parética e tudo mais. E aí eu disse, pronto, cheguei para ele e disse, tá aqui, nossa atividade, uma cumbuca de biscoito, que ele gostava. Eu ainda fiz isso, trouxe um biscoito que ele gostava. Bote na boca. Aí ele disse, será que eu consigo? Eu disse, vamos tentar. Vamos lá. E aí ele, com muita dificuldade, muito lento, pegou, tremendo, e era o biscoito entrando na boca e a lágrima descendo do olho, né? E aí a esposa vinha da cozinha, quando olhou, voltou chorando, porque também não aguentava ver aquela cena, né? E aí a gente conseguiu fazer com que ele, mesmo com 72 anos, mesmo com a possibilidade de uma plegia menor, de uma neuroplasticidade menor, ele conseguiu desenvolver essa tarefa, e daí por diante a gente conseguiu fazer com que ele desenvolvesse outras dentro dos limites que o AVC estava impondo. A gente não ia conseguir os 100%, mas muitas das atividades de alimentação que ele não conseguia, passamos a conseguir. Aí eu disse, já que você conseguiu pegar o biscoito, vamos tentar a casa do botão da roupa, porque a camisa ele tinha conseguido, mas o botão de roupa ainda não. Então nós fomos trabalhando para isso. Da mesma forma no âmbito cognitivo. Então você vai treinando o paciente para que ele consiga chegar nessa atividade
no âmbito cognitivo. Ele não consegue, vamos supor, paciente grave de Alzheimer, paciente em fase grave de Alzheimer, não consegue fazer nada só, mas o que é que ele consegue? O que é que ele consegue desenvolver naquela atividade, como banho? Será que ele consegue passar o sabonete no tronco? Será que ele consegue fazer isso, você com a mão, por cima da mão dele, para que ele tenha a impressão de que ele está colaborando e que de fato está? Às vezes, o relato de muitos familiares, quando você faz isso, depois de um certo tempo vai tirando a mão, o idoso já tem a percepção de fazer. Mamãe, papai, passa o sabonete no tronco. De tanto você ajudando, quando você vai tirando a mão, ele já está, de uma certa forma, condicionado àquilo. E a sensação do idoso, independente da fase, a sensação do idoso de ter conseguido algo e de você dar esse retorno, muito bem, conseguiu, parabéns, é indescritível, né? Então, nós, terapeutas ocupacionais, montamos estratégias para que esse idoso, no limite que ele tenha, possa ser que ele tenha um problema de saúde que impeça dele conseguir, como a gente está citando aqui, esses problemas de saúde geralmente vão impedir que ele chegue aos 100% de autonomia e independência. Mas, de uma certa forma, tem como nós chegarmos a uma certa autonomia e independência em algumas das atividades. Isso é importante. Mesmo que você ache a doença de Alzheimer vai cada vez mais piorar. Será que ele vai piorar se ele estiver ativo? Se ele estiver parado, provavelmente vai piorar muito rápido. Mas ele é ativo, será que ele vai piorar significativamente como você pensa? Por isso que é importante, já que você citou o banho, tá? Se a pessoa precisa de ajuda nesse banho, e está ali para ajudar, deixar ele fazer alguma coisa de atividade. Ou passar a mão na cabeça para passar o shampoo, ou lavar a parte mais íntima, ou lavar as mãos, fazer alguma atividade. Não você, cuidador, fazer por ele tudo. Porque aí sim, em vez de ajudar, você está prejudicando. Você não está ajudando essa cognição, está se mantendo. Então, quando a gente fala de atividades diárias, ele, como terapeuta ocupacional, está aqui para comprovar, coisas mínimas podem ser feitas por ele, mesmo que demore mais tempo, mesmo que ele se ensuje, mesmo que ele não consiga a primeira, segunda, terceira vez, é importante estar fazendo. Por exemplo, muito pouco, minha mãe na cama, ela tinha mobilidade, mas ela já não andava, e eu pedia para ela rolar na cama para o outro lado para eu poder fazer a retirada da fralda e a higiene, e retornar para o meio da cama e voltar para o outro lado para eu me virar e fazer a mesma colocação. Ela fazia isso. Que bom. E ela tinha essa flexibilidade física muito boa. E aí vem a outra pergunta. O terapeuta ocupacional, ele se preocupa mais com esse desenvolvimento cognitivo nessas tarefas, enquanto que o fisioterapeuta é o corpo. Uhum. A mobilidade. Quebrou um braço, quebrou um fêmur, vamos botar em pé para andar. Ele olha a parte física. Você já olha a parte cognitiva com o físico junto, porque precisa ter um exercício, uma tarefa. Eu gostaria de estar frisando essa diferença, porque ambos são importantes na reabilitação de uma pessoa, independente da doença que tenha. Um AVC, uma demência, um acidente, uma cirurgia. Né? Os médicos hoje em dia operam, no dia seguinte já fica em pé, vai embora, né? Sai do hospital. Olha a Covid aí. Então, precisa desse tratamento em casa, continuidade, quem é que vai fazer isso? Uhum. Pois é. E é interessante, você falando a físio e a TO, elas são profissões irmãs até no seu nascimento, né? Porque nós nascemos no pós-guerra
justamente para lidar com pessoas que sofreram por traumas psicológicos, amputações e tudo mais. E desde a sua essência, são duas profissões que se ajudam mutuamente, né? A fisioterapia, ela, de maneira sublime, trabalha com essa dimensão da amplitude de movimento, força, destreza, equilíbrio, que nos dá todo um aporte para a gente trazer todas essas capacidades físicas para a função, para a atividade em si. Se uma pessoa fratura, se uma idosa tem uma queda, tem uma fratura de braço, como é que eu vou fazer com que ela volte às suas atividades, até se vestir, se ela não foi devidamente atendida pela fisioterapia? Passar o pente, vestir o sutiã, que é um pouco mais complexo, né? Abotoar o sutiã atrás. Então, a fisioterapia, ela tem vai entrar nesses ganhos de amplitude de movimento, de força muscular, de destreza e tudo mais, e nós vamos aplicar isso à função, à atividade em si, à performance na atividade. Poxa, eu não consigo mais vestir como eu vestia antes, então vamos treinar, vamos montar uma nova estratégia, você é uma nova pessoa depois de tudo isso, vamos treinar. Eu tenho paciente sequelado de AVC, de tronco cerebral, que ele precisou reaprender tudo, porque ele tem uma nova postura, uma nova forma de se portar fazendo as suas atividades. Eu disse, então, você fazia assim, mas será que é assim, agora, no hoje da sua vida, é mais fácil? E aí ele migrou e consegue desenvolver com satisfação, né? Então, nós, na terapia ocupacional, nós ficamos com a ponta da lança, às vezes, nas terapias que vêm, até mesmo da fono, da psicologia, porque todos os ganhos que os profissionais atendem e ganham nos atendimentos dos idosos, nós vamos aplicar a função e a atividade do cotidiano. Eu tenho experiências também maravilhosas com os psicólogos, pacientes deprimidos, tristes, acabrunhados. Com isso, não conseguem desenvolver bem a atividade. Quando o psicólogo entra, eleva o ânimo, eleva o humor, fica mais fácil, muito mais fácil de a gente trabalhar com eles. Então, essa integração dos profissionais, é importante que os profissionais entendam o seu papel numa equipe e o papel do outro, né? Eu, graças a Deus, desde a minha formação, sempre trabalhei com muitos outros profissionais de outras categorias. E hoje trabalho também numa equipe multi. E às vezes eu digo, olha, eu acho legal que ele seja atendido primeiro por você, ou eu atenda primeiro, porque eu já dou um repasse para você nessa visão que eu estou tendo, e a gente vai entendendo a pessoa como um todo para poder ajudar cada vez melhor. O intuito sempre é que a pessoa melhore o máximo que ela consegue, às vezes eu digo máximo porque em doença crônica a gente tem que pensar assim, e tenha qualidade de vida. Esse é o grande objetivo. Uma curiosidade, né? Algumas pessoas podem não entender a diferença, como você já falou 2 ou 3 vezes, entre independência e autonomia. Há uma diferença entre as duas palavras e situações. Se você puder explicar para o pessoal o que a gerontologia diz que é uma pessoa independente, o que é uma pessoa autônoma, se as duas se correlacionam, se uma depende da outra, eu sei que não, mas para o bom convívio. Falar um pouquinho disso, que depois eu vou ler aqui o comentário da Simone Monteiro, que ela escreveu aqui para gente. Pronto. Independência, se a gente falar de independência, a autonomia fica mais fácil de a gente entender. Porque a independência, vou voltar para a atividade do banho. O idoso, ele precisa o quanto de auxílio? Se ele não precisa de auxílio para realizar a atividade, ele é independente. Se ele precisa de um certo auxílio, ele é semi-dependente. Se ele não faz nada, que a pessoa precisa dar o banho, ele é totalmente dependente. Entendido independência é a participação que a pessoa tem naquela atividade, a gente vai entender o âmbito da autonomia. A autonomia de você gerir as coisas. Agora eu quero escolher essa roupa para vestir. Eu posso até gerir do tipo, eu tenho autonomia para escolher.
cognitivamente eu ainda tenho um cognitivo de uma certa forma preservado, eu escolho a roupa que eu vou vestir, mas eu não consigo mais ter independência para ter a ação do vestuário, né? Só para a gente entender essa diferença. A autonomia em gerir a casa, do tipo, eu quero tal objetos num canto, quero que o almoço seja de tal horário. Então, a autonomia ela é muito relacionada à gestão, à capacidade de eu vou começar tal tarefa, eu vou terminar tal tarefa em tal momento. Então, se vocês estão me entendendo, a autonomia em si, ela tem uma ligação muito mais próxima das faculdades cognitivas do que até mesmo a independência. A independência muitas vezes está relacionada também os limites físicos. Claro que eu estou generalizando. Vai ter atividades que estão relacionadas aos limites cognitivos, ou seja, a pessoa não tem uma certa independência de fundo cognitivo, como o inverso também acontece. Né? Ficou claro? Não, tudo bem. Está claríssimo. Para mim está tranquilo. Eu vou só dar mais um exemplo, se você me permitir. Uma pessoa numa cadeira de rodas. Ela é paraplégica, ela não tem o movimento das pernas, então ela depende de alguém para se locomover dentro de casa, para ser retirada da cadeira e colocada numa cama. Alguns não, né? Tem a força dos braços, conseguem fazer isso, mas outros não. Então, eles precisam de ajuda, eles não têm essa independência completa. Isso, perfeito. Mas eles têm a cognição e conseguem usar o telefone, o computador, se locomover dentro de casa com a cadeira, escolher objeto, menu do almoço e etc. Então, é só um exemplo só para reforçar o que você falou com relação a isso. Em relação à autonomia, deixa eu trazer só mais um exemplo, que às vezes você tem uma autonomia mais restrita. O idoso que dentro de casa ele tem 3 ou 4 atividades que ele desempenha na parte da tarde. Então, ele escolhe qual dessas atividades ele vai desenvolver. Ele não tem uma autonomia plena, até porque nessa pandemia nenhum de nós tem, né? Porque a gente não pode estar saindo do jeito que quer, como quer. Então, mas ele tem aquela autonomia de escolher entre aquelas atividades que ele vai fazer naquela tarde. Hoje eu quero desenvolver uma pintura, hoje eu quero desenvolver uma escrita. Então, ele tem uma certa autonomia de escolha ali e, de fato, algumas outras coisas que talvez ele pense não tem tanta autonomia por causa de alguns limites ou estruturais, ou físicos, ou sociais, como nós estamos vivendo com a pandemia. Correto. A Simone diz que a mãe dela perdeu a função da faca na hora da alimentação. Colocamos sempre a faca e o garfo para ela se alimentar, mas a faca ela deixa de lado, mesmo eu dando a faca na mão esquerda dela. Viviane Elisa te dando boa noite. Deixa eu ver se tem mais algum comentário por aqui. Não, basicamente subiu tudo aqui. Ó. Essa questão da faca, enquanto você está olhando, eu vou comentando. Sim, eu estou vendo aqui. Me lembra muito a negligência que às vezes se faz de um membro, né? Então, não sei se ela é destra ou canhota, independente disso. As pessoas usam na mão direita ou mão esquerda a faca, mas há também no processo demencial, de uma negligência de um lado do corpo. A gente chama de heminegligência, como se esquecesse aquela operação com aquele lado do corpo, ou direita ou esquerda, e como a alimentação bimanual, faca e garfo, exige dessa ação coordenada, orquestrada, então ela vai fazer uma escolha pela área, pelo lado que ela não negligencia tanto, destra, né? Então depois você me diz, Simone, se ela é destra, se ela esquece para o garfo, né? Eu estou entendendo que ela usa o garfo na mão direita e a faca
na mão colocado esquerda, na esquerda. né? E talvez negligenciando. Aquela tarefa fina, né, de fazer o corte, é muita informação às vezes. É mais fácil, muitas vezes pegava com a mão mesmo. Eu tenho um colega pesquisador que ele disse, Igor, eu consegui com condicionamento, um paciente grave de Alzheimer, muito grave, a gente conseguiu condicionar a marcha. Ele fez um GIF, botou num óculos de 3D e ela viu ser quantas vezes aquela marcha, uma pessoa andando num tapete colorido. Quando ela, depois de ter feito isso muitas vezes, ele botou o mesmo tapete na frente dela, ela estava condicionada e ela andou. Ela era de cadeira de rodas e ela andou. Ele fez um condicionamento cerebral. Aí ele quis fazer com a alimentação, garfo e faca. Ele disse, Igor, eu não sei por que eu não consegui. Aí eu disse, porque é muito mais complexo, cognitivamente falando, do que a marcha. A marcha, ela... Isso é frustrante, né? Se você insistir muito nessa atividade, vai frustrar a pessoa. Isso, Porque adapta a situação. Não consegue usar a faca, dê tudo cortadinho e ela com o garfo, ela vai buscando o alimento e vai elogiando essa atitude do que forçar. E tem também a questão do timing, né? Tá, será que constantemente às vezes ela confunde, pega a faca com a mão direita e coloca na boca? O que eu estou entendendo aqui, ela não está tendo muita percepção da função daqueles instrumentos, né? E aí quando já são dois, a coisa fica um pouco mais complexa. Mas quando estava no nível anterior, talvez no primeiro momento da alimentação, havia reserva cognitiva, havia capacidade cognitiva dela começar usando a faca e depois ela ia preferenciando, né? Preferenciando o garfo na atividade de alimentação. Isso. Obrigada, Simone. Obrigado, Simone. Nos enriquecido aí com informações. Eu estava cumprimentando o pessoal que chegou bastante. Ela disse que era destra, isso mesmo. Uti, ponto mais também. Dona Rua. Helena Caetano. Bastante gente aqui. Bastante gente chegando. Muito obrigada por estarem aqui. E eu queria ver contigo também, tá? Você falou da gerontologia, TO e Desculpa, falhou. Neuropsicologia. Neuropsicologia. Isso. E aplica aqueles testes para poder definir a cognição. Também. Então fala um pouquinho disso aí pro pessoal. Porque algumas pessoas falam, eu tenho que procurar um neuropsicólogo, não sei o quê. Explica para o pessoal, então. Vamos lá, deixa eu explicar essas duas especialidades que tem muito a ver com os idosos, né? A gerontologia é o estudo do envelhecimento, né? Então, a gerontologia é uma disciplina, uma área de pesquisa transdisciplinar, onde pega todas as profissões de saúde e perpassa, né? E a neuropsicologia também às vezes as pessoas acham que neuropsicologia é uma especialidade da psicologia. Não. A neuropsicologia é uma área também de conhecimento transdisciplinar, onde é um recorte da neurociência que estuda as funções e capacidades cerebrais, as funções cognitivas, né? As facetas da memória, as facetas da atenção, as funções executivas. É um arcabouço de coisas, de capacidades e funções relacionadas às áreas cerebrais. Algumas áreas cerebrais nós temos uma definição muito concreta de onde está determinada função cognitiva, outras, pela beleza que o cérebro estão correlacionadas. Então, você imagina se você tem um impacto numa área cerebral, uma perda de massa encefálica, nessa área eu perdi tal coisa. Não. O cérebro ele é tão orquestrado de uma forma que, por exemplo, a memória ela é distribuída em várias áreas, em vários ramos do cérebro.
Então, quando você tem um impacto, você pode ter afetado uma faceta da memória, mas ela está distribuída em várias outras áreas do cérebro e você não perde a memória inteira, né? Então, por a neuropsicologia fazer essa correlação, imagens das áreas cerebrais e as funções, ela passou a desenvolver protocolos de avaliação para mensurar essas funções que eu acabei de falar. E aí, com isso, você consegue ter um mapeamento para a intervenção. Então, por isso que ela é transdisciplinar. Porque na hora que eu consigo mapear como é que estão as suas funções executivas, memória, atenção e entre linguagem, entre outras coisas, eu consigo intervir como terapeuta ocupacional de maneira mais adequada. Eu entendo como é que está o funcionamento e consigo intervir como terapeuta ocupacional. O psicólogo consegue fazer a intervenção como psicólogo. O fonoaudiólogo consegue também fazer isso. Então, por isso que ela é uma área transdisciplinar. Estou citando esses que é mais comum você encontrar fonoaudiólogos e psicólogos que têm a formação em neuropsicologia. Então, a neuropsicologia e a gerontologia, para mim, veio me agregar muito conhecimento. A pessoa desenvolve uma demência de Alzheimer, certo? A gente já sabe pelo diagnóstico, você tem memória, orientação, visoespacialidade comprometida, mas a pessoa em si, esta pessoa que eu estou atendendo, como está, em que nível está essas áreas? Então, a neuropsicologia me deu esse parâmetro. E o cuidado integral ao idoso, o cuidado integral envolvendo família, envolvendo tudo, quem me deu esse parâmetro, quem me ampliou esse parâmetro foi a gerontologia, né? Então... Eu sou uma estudante agora, né, da gerontologia. Eu já estou entrando no 5º módulo. Olha Se aí. não me engano, são 10 ou 12 módulos, né? Quando nós conversamos da outra vez, você estava prestes a começar. Isso, e aí comecei em janeiro e quero depois fazer outras coisas, né? Porque agregar conhecimento, agregar valores para poder estar conversando, orientando as pessoas que nos procuram. E eu sou uma apaixonada, né? Eu estou aprendendo muita coisa interessante, juntando com a minha prática de antes, que é o que acontece contigo, venho agregar na sua profissão como terapeuta ocupacional, estudar o envelhecimento natural e o não tão natural assim. Por isso que quando você estava falando de algumas coisas, eu estava lembrando de algumas situações que eu já aprendi a desenvolver e outros que vão chegar por aí, né? E eu não sei se tem mais alguma pergunta, porque a gente vai fazer 1 hora aqui de live, né? Uhum. Deixa eu ver se tá, como é normalmente o Café estava falando aqui. Tá entrando gente ainda. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, eu vou colocar depois no YouTube. E não sei se você gostaria de estar colocando alguma coisa a mais dentro daquilo que a gente estava conversando antes da gente encerrar. Eu acho importante nós dizermos o seguinte, e trazermos para o nosso contexto desse período que já estamos em 2 anos de pandemia, né? Que a gente tem sentido aqui na intervenção junto a idosos é que aqueles que estavam até bem, eu gosto muito de dizer, engajado na sua própria vida, sendo produtivo, tem sido muito impactado emocionalmente e cognitivamente com a pandemia. É importante que você que é familiar e você que é idoso que nos escuta, que não deixe para amanhã. Se você percebe alguma alteração de comportamento do seu idoso, ou se você, idoso, percebe que começa a esquecer mais, percebe que você não consegue mais dar conta do que era antes, é importante esse auxílio, essa ajuda de profissional para que você saiba lidar, e quanto mais cedo lidar com as dificuldades funcionais do dia a dia, melhor e mais adequado vai ser os resultados que você vai ter, né? É uma pena que, às vezes,
quando chega para nós, graças a Deus isso está mudando. Mas às vezes chegam pacientes com... Eu atendo muitos pacientes com demência. E muitas vezes eles chegam para nós numa fase já de moderada a grave. E nós temos muita coisa a fazer, mas teríamos muito mais antes, no processo inicial. Alguns familiares, às vezes, nesses últimos tempos, a gente tem nos surpreendido. Se mamãe teve Alzheimer, o que é que eu faço para que eu não tenha? O que é que eu posso fazer para prevenir? Esse é o segredo. Nós montarmos estratégia hoje, você que tem 40, 50, 60 anos, que tem um alto índice de estresse, de impacto emocional, montar estratégias hoje para você cuidar da sua mente, que comanda o seu corpo, cuidar das suas atividades, ter momentos sadios de lazer, momentos sadios de convivência social. É muito importante nós lembrarmos disso. E limitar um pouquinho as redes sociais e a televisão, para não ficar só escutando coisa ruim, né? Porque às vezes nós temos muitas informações ruins por causa da pandemia. Um abraço a todos. Ruana, muito obrigado por mais. Eu que lhe agradeço. E fico à disposição para a gente conversar mais sobre saúde. Com certeza. A gente vai estar trocando mais informações e mais figurinhas no decorrer desse ano. Tá? Muito obrigada. Gente, a gente vai estar encerrando agora. E eu vou aproveitar, vou fazer a retirada dele, vou falar minha agenda de amanhã e de sexta-feira, né? Porque a propaganda é a alma do negócio. Um abraço, Ruana. Até logo. Ok. Amanhã é quinta-feira, né? Quinta-feira eu vou estar recebendo uma fisioterapeuta no YouTube, a Rosana Pontes. E ela vai falar dos exercícios necessários com as mãos, com os membros inferiores e superiores, que é importante principalmente para os idosos nessa época de pandemia, que estão muito tempo acamados, muito tempo sentados e não podem andar por algum motivo. Exercícios para essa movimentação. E vou trazer na sexta-feira uma psicóloga, a doutora Luna, que vai falar sobre ansiedade infantil. Então, você que é pai e mãe, tem uma criança em casa e está vendo que ela está muito exposta a uma ansiedade, se irritando, está com alguns sintomas, ela vem falar sobre isso. Porque esses sintomas também podem estar em você e você ainda não reparou. Você é adulto, você é pai, você é mãe. Porque os nossos filhos são nossos reflexos. Tá bom? Vai ser no Instagram na sexta-feira e amanhã no YouTube, sempre às 19 horas. Conto com vocês. Muito obrigada por terem vindo, por terem ficado aqui até o final. Eu estou vendo alguns nomes aqui ainda. Gratidão, Viviane, Luci Gomes, cumprimentando, Alcom, Neuma, eu acho que é Neuma. Vamos ver, Janelle, Dante, Esmeralda, a Gilma e tantos outros. Até amanhã, então, às 19 horas, no canal do YouTube. Minha Mãe Tem Alzheimer. Uma boa noite para vocês.